as informações para começar a produção. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Sejam Tem um som bem-vindos. paralelo aí. Tem um som paralelo. Você conseguiu entrar? Acho que não. É o Deve Milton ser que tá algum com o áudio ligado. O Bill tem que desligar o áudio dele. Não, aqui está desligado. Alguém aí está com o microfone ligado? É o do Milton. Pronto. Parou. Então Do parou. Milton tá ligado. Ah, desligou. Isso. Agora tá tudo certo. Então, bom dia a todos, a paz do Senhor. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo das cartas de Paulo. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Vou chamar o Vilmar aqui, vou pedir para ele fazer uma oração para a gente estar iniciando nossos estudos. Vilmar? Bom dia, a paz do Senhor. Pai amado, querido Deus, gostaria, Senhor, de estar agradecendo por mais um dia, Pai, de vida para todos nós. O Pai amado, querido Deus, abençoe, Senhor, esse estudo que nós iremos fazer, Pai, assim como o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Abençoe também aquelas pessoas, Senhor, que irão assistir esses vídeos no futuro. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, que o Espírito Santo possa continuar, Senhor, revelando a cada um de nós aquilo que nós precisamos para entender um pouco mais da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. 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 Obrigado, Vilmar. Então, vamos lá, dando sequência aqui aos nossos estudos. Onde que a gente parou no domingo passado? Bom, a primeira parte que a gente falou sobre o autor, né, sobre Paulo, né, a gente conversou bastante nos domingos anteriores. Quem foi Paulo, como que ele foi transformado, as características deles que eram fortes, né, que ajudaram ele na divulgação do Evangelho. Qual era a missão dele? A gente conversou. Para quem é destinado também, né, o Evangelho, a salvação que ele pregava. E também finalizamos com a trajetória dele. E aí, na sequência, né, a gente falou sobre... a gente estava falando sobre as regiões, né, onde que as cartas foram escritas, os tipos da carta. A gente começou a falar das cartas propriamente dito na semana passada. E aí a gente começou a falar das trajetórias, né, de Paulo, das regiões, das missões, né? O Edgar estava aqui comentando, ele vai terminar hoje que ele está falando das viagens missionárias de Paulo. E aí depois a gente vai dar um resumo de cada uma das 13 cartas, né? E depois aí a gente encerra esse primeiro módulo, e aí a gente vai começar as leituras das cartas, o estudo propriamente dito, e nós vamos na sequência que está aqui na Bíblia mesmo, né? Então, a sequência das cartas, né? Tá vendo aqui, ó? Ó, eu coloquei um mouse um pouco maiorzinho aí para enxergar. Ficou bom para enxergar o mouse? Ficou bom. Marcelino. Tá joia. Marcelino. Diga, Elza. Pode ver qual é o áudio que está aberto? Tem um áudio que está interferindo bastante. Tem um que é o do Edgar. E eu vou precisar do áudio. Eu vou fechar o meu, mas eu vou precisar dele. Sim, na hora que eu chamar. Beleza, Mas beleza. é verdade, tem sim um áudio. Deixa eu ver. Acho que agora já está tudo ok, né? Bom, dá para ver então esse mouse aqui, né? Pus um pouco maiorzinho, porque na hora da gente estar olhando os mapinhas, vai ficar bacana da gente conhecer e entender. Bom, aqui as cartas de Paulo, né, as 13, elas estão numa sequência aqui na Bíblia. E nessa é do Cid. O Cid. Marcelino, alguém está conversando atrás do Edgar. Atrás? Aí está misturando a do tua meu? voz. Uhum. Deve ser o seu, que está uma voz feminina, parece, aí atrás, conversando com alguém, está atrapalhando a sua palavra. Vamos ver, Eu acho que era... O do Cid estava aberto também. Eu vou tirar o meu aqui. Tá, na hora que eu te chamar, então, você liga, Edgar. Porque eu vou precisar do áudio. Sim. Então, nós vamos fazer os estudos das cartas de Paulo na sequência que está na Bíblia.
E a gente já viu, né, que essa sequência, ela não é de quando dos momentos que elas foram escritas. Por exemplo, Romanos, que é a primeira carta que aparece, ela não é a primeira que foi escrita, mas elas estão aqui numa sequência por tamanho mesmo. Então, é meramente por tamanho e também de importância, porque essas primeiras cartas aqui, Romanos, e a dos 1 Coríntios e 2 e Gálatas, são as mais importantes, tem mais conteúdo, tem muitas mensagens importantes aqui. Mas, enfim, nós vamos nessa sequência aqui fazer o estudo após a gente terminar o nosso resumo, tá? Então, quando a gente começou a falar das cartas de Paulo, né, a gente viu lá na estante que são 13, né? A gente viu que 9 delas foram escritas para as igrejas, 3 delas pastorais e uma carta pessoal, né? E aí a gente viu aqui nas viagens missionárias, né? A gente está falando sobre isso. Então tem várias cartas aqui que Paulo escreveu nessas viagens, né? Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Quando ele estava preso, ele escreveu 4, né, cartas para os Efésios, para os Filipenses, Colossenses, para Filemon. E depois de liberto, né, ele escreveu para Timóteo e Tito. E aí, a gente entrou aqui dizendo quais são as 9 cartas, né, das igrejas, né? Então, a gente viu aqui que é Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Vimos que 4 são para pessoas, né? Que é 2 para Timóteo, uma para Tito, uma para Filemon. E aí a gente entrou aqui nessa nossa conversa sobre as viagens missionárias de Paulo, né? Então, o Edgar estava contando aqui para a gente, ele falou sobre a 1ª e a 2ª viagem missionária de Paulo, ele comentou aqui, comentou que a primeira, né, ele foi um pouco, foi menor até que a segunda indicada aqui, né, nesse risquinho roxo, ela foi bem mais abrangente do que a primeira. Agora ele vai dar sequência, vai falar, né, resumidamente, e vai falar da 3ª também. Aí, na sequência, depois que ele falar disso, a gente vai falar um pouco das regiões ali, vamos mostrar os mapinhas para a gente entender um pouco lá das regiões e ver o mapa de hoje, lá, da onde que nós estamos falando, né? Onde é que eram aquelas regiões que a gente está mencionando, tá bom? Edgar, então eu vou pedir para você dar sequência nessas viagens aí que você tinha falado, a 1ª e 2ª, né? Legal. Eu vou abrir. Não sei se agora está dando som legal. Está interferindo ou não? Tá joia? Tá. Nós tivemos aí nesse comecinho, nós passamos a 1ª e 2ª viagem, mas só vou recapitular um pouquinho. Na primeira viagem, né? Paulo teve lá, todas elas tiveram, assim, a gente chama de comissionado, né? Ele foi comissionamento pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo deu uma missão, comissionamento. Então, com uma missão. Eles foram comissionados, aqueles que foram levar essas cartas mesmo, como Paulo escreveu ou mandou, né? Quando ele direcionou a uma igreja, que era uma carta aberta à igreja, ou uma carta específica a uma pessoa, ou essa carta pastoral, que a carta pastoral nada mais era do que ela era dirigida a pessoas que tinham responsabilidades pastorais. Então, imagine ali, vamos dizer, o pastor recebe essa carta, né? Aquele que vai levar a carta de uma maneira pastoral à igreja, ele recebe essa carta. Então, é uma carta pastoral, né? E aí, o que acontece? Nas viagens, ele foi tendo essa missão de levar para povos, né? Alô? Povos específicos, né? E tá tudo bem aí? Alguém tá O áudio quebrando. do pastor tá ligado lá. E aí tá interrompendo, tá bloqueando. E aí Paulo foi direcionando, né? Foi levando essas cartas e foi para lugares onde ele já tinha até mesmo visitado. Tem um áudio picotando aí, o meu aqui.
Não sei qual é. Eu acho que é o pastor. É o do pastor. É. Bom, vamos lá, vamos seguir. Que picota aqui, quando ele fala lá, parece que dá uma cortada aqui. E aí, vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Sim, pode falar. Eu vou fechar Então, o áudio do pastor. tá. Então aí o que acontece? Paulo foi assim direcionando essas cartas e foi visitando. Em alguns lugares ele já tinha visitado, então foram implantadas as igrejas, né? Foram mandados, as pessoas foram, né? Para essas regiões, né? E aí acabaram começando esse trabalho principal ali, né? De implantando as igrejas nos lugares, né? E Paulo foi redirecionando, porque as igrejas iam assimilando as culturas da região, né, foram começando a enxertar coisas na própria igreja local, né? Então, às vezes até acontece aqui no Brasil, né? Imagine que em algum lugar a tradição é muito mais forte do sincretismo numa região, então às vezes isso pega muito forte dentro da igreja até evangélica, né? No sentido de começar a colocar alguns costumes, né? Que não são bíblicos, mas acabam sendo enxertados na igreja dos dias de hoje, né? Então tem coisas que você fica perguntando por que isso está dentro da igreja? Porque é uma coisa local, é um costume local, né? E acaba entrando mesmo na igreja evangélica, né? E isso tem acontecido hoje, aconteceu naquela época, né? Então existia idolatria ali na primeira carta, existiam situações em que aquele povo da Ásia ali, né? Era um pouco influenciado pelos costumes muito fortes, enraizados ali, né? Da cultura asiática, né? E aí Paulo levou isso tudo naquela região de Antioquia, de Antioquia da Psídia, que chama, que é uma das Antioquias, né? Então existia uma cultura muito próxima ao paganismo que foi implantada. Existiam os prosélitos que eram ex-pagãos e que agora aderiram ao judaísmo. E aí quando veio o cristianismo, imagine a salada que isso virou, né? Então foram situações em que Paulo teve que direcionar aquela igreja naquela região, né? Aí nós tivemos a segunda carta, eu vou pular rápido, que a gente já falou sobre isso, né? E aí a gente tem a segunda carta, que foi uma situação em que ele foi mais para a Europa. E indo nessa região, ele tinha muito a questão que a gente tinha falado de uma vaidade cultural. E isso também acontece nas nossas igrejas hoje, né? A vaidade cultural, a vaidade até no sentido do conhecimento teológico. Existem igrejas né, inúmeras igrejas em que a posição teológica e até mesmo o conhecimento teológico torna-se uma vaidade dentro da igreja. E a pessoa, por muito conhecer, ela não permite que o Espírito Santo vá agir ali, porque não, é assim, é assado, tem que ser assim, tem que ser um conhecimento dele começa a interferir naquela igreja. Então, Paulo também chega à Europa, falando ali para os grandes filósofos e para aqueles líderes das igrejas da época, que, olha, a graça nos basta, agora é a salvação por Jesus Cristo, agora vamos focar, né, a vida da nossa igreja nesse sentido. E aí a gente encontra, assim, situações em que você vai ter lá, ele falando, se ele está falando, por exemplo, com gregos lá, ele vai estar com uma influência muito grande da cultura, né? Então, assim, isso também nos influencia hoje, né? E aí a gente começa a pecar como pecavam aqueles daquela época, né? Pecar pelo excesso de conhecimento, não no sentido ruim de conhecer, mas no sentido de interferir no agir do Espírito Santo. A pessoa, não, isso não pode, isso pode, isso não pode, e a gente começa a criar empecilhos para que essa igreja se redirecione e cresça, né, no sentido espiritual da coisa, né, e não só teológico, né, porque às vezes a igreja é muito forte na teologia, mas não entende os princípios que Deus quer passar, que são os princípios muito essenciais para a igreja, né, que são os princípios do Espírito Santo agindo, deixando com que ele tome conta da situação e que ele venha a dar a direção. Às vezes a gente fica tão preocupado quantos camelos tinha, quantos cavalos, quantos não sei o quê, quem era o rei, quem não era o rei, e a gente esquece do que a gente está falando, né? Do que a gente precisa passar para frente, né? Então a gente fica muito histórico, muito teológico e muito conhecedor da lei. Isso pode interferir, né? Então Paulo redirecionou essa igreja também,
que era importante que isso fosse feito naquela época, né? E Paulo observou tudo isso. Na terceira viagem, ele já teve uma direção ali para Éfeso, uma outra região também, né? E ele saiu de Antioquia e foi para Éfeso também, fortalecer a igreja, né? Porque alguns discípulos da época, eles não estavam, eles tinham que ser ensinados no sentido do Espírito Santo, né? Eles tiveram também que ser redirecionados, né? À questão do como agir. Existiam naquela região de Éfeso muita coisa ligada à superstição, à idolatria, magia e coisas que tais, vamos dizer assim, né? Isso tudo era uma condição que estava interferindo também nessa igreja, né? Ele foi para Macedônia também, né? Nessa terceira viagem, é, e de Filipos ele foi para Jerusalém. Então teve isso tudo, a gente tem ali uma condição de diversidade de povos naquela região onde ele estava na terceira viagem. E isso também influenciou de maneira muito forte aquilo que Paulo teve que falar para aquelas igrejas. Então, assim, a gente tem aí exemplos das viagens missionárias. No finalzinho, depois ele lá foi preso lá numa região e ele queria ir para Roma. E ele acabou, com essa condição de prisioneiro, ele acabou sendo levado para Roma, ele acabou ficando preso em Roma, e aí se cumpriu uma dita quarta viagem, vamos dizer assim, importante, onde lá ele pregou para as pessoas que iam visitar e para que visitavam ele na prisão domiciliar, depois no própria prisão no calabouço, por exemplo, ele pôde levar o evangelho de Cristo também. Então, tudo isso foi parte, vamos dizer assim, né, de permissão de Deus para que coisas até tidas como ruins, por ele ter ficado preso, por ele ter sido impedido de ir para alguns lugares, né? Como o Espírito Santo impediu na segunda carta lá, impediu que ele fosse numa região, para uma determinada região, isso tudo também foi um fator importante. Então, às vezes a gente fala, puxa, eu não estou podendo fazer tal coisa. Isso é de Deus, né? É de Deus. Você não vai para lá, não vai. Então, não vá. Não vá numa viagem missionária, porque sua missão é trabalhar talvez aqui na região onde você está, na sua casa, né? É trabalhar aqui na sua igreja, talvez trabalhar no seu quarteirão, né? E a pessoa fala, puxa, eu queria tanto ir para uma viagem missionária lá em Bangladesh, sei lá onde. E aí, mas eu não consigo ir para lá. Vai saber, às vezes Deus está falando, não vai. O Espírito Santo está falando, você tem uma missão aqui, na sua casa. Não é nem na igreja, não é nem no quarteirão, é na sua casa, né? Então, às vezes, a gente questiona por que as coisas acontecem ou não. E Paulo não, Paulo foi fazendo. Deus foi direcionando, não vá, não vem, né? E ele foi. O pastor quer falar? Você libera o pastor? Acho que ele quer comentar. Tá, o microfone está fechado ali, pastor. Tem que Assim, abrir o só microfone, quero... pastor. Amém. Só quero parabenizar essa palavra também, que é tão importante quando se trata de missões, né? Eu já conheci várias pessoas, né, que querem viajar, não, eu quero ser missionário, mas só fora do Brasil. E o Edgar falou uma coisa que é muito importante para nós: a missão começa na nossa casa, começa na minha casa, aí depois pode se expandir para lá. Então, essa palavra é muito importante para nós, né? Sabermos que a sua missão, todos nós podemos ser um missionário, sim, começando na sua casa. Se você não for um bom missionário na sua casa, jamais você será um bom lá fora. E a primeira preocupação nossa, que é servir a Deus, depois é a família, né? Então, muitas pessoas, não, eu quero ser missionário lá na Inglaterra, eu quero ser não sei aonde. E a sua casa, como é que está? Então, parabéns, Edgar, pela sua palavra. Vamos lá. E voltou o som. E daí a gente tem eu vou só encerrar porque as cartas a gente vai entrar agora e as próprias viagens de Paulo seriam um tempo também importante mais para frente, sobrando um pouco de tempo, a gente vai encaixando os comentários sobre a carta, né, Marcelino, das cartas, a gente pode ir encaixando um pouquinho essa coisa das viagens. Então é interessante o caminho, o porquê dos caminhos terem sido repetidos e você vir checando se está tudo bem, né? Então, Paulo, de repente, ele está checando, através daqueles que ele vai enviando, se está tudo bem com aquela igreja. Então, a gente pode, assim, invariavelmente toda semana, tal, ali, a gente está checando como está
Como está a igreja, como está a pessoa, como está o irmão, como está por perto. Não é porque você evangelizou que você agora está evangelizado e acabou. Ele tinha esses cuidados com a igreja, de redirecionar periodicamente, né? Então, às vezes você evangeliza uma pessoa, pronto, já evangelizei, pronto, vou embora. E aí, isso pode gerar um problema para o irmãozinho aí para frente, né? Porque não é uma vez Flamengo, sempre Flamengo, como diria brincando, né? Você tem essa condição, assim, da pessoa sofrer situações que pode abalar a fé dela, pode abalar a situação dela. E aí você está por perto para dar essa ajeitada, como Paulo fez nessas igrejas. Ele foi observando condições inadequadas e foi ajeitando, né? Então a manutenção periódica, como a Rose falou, a gente vai fazer essa manutenção. Isso é chamado de, como diria, né, numa linguagem comercial e de lojas aí e tal, a pós-venda, né? Você Pós-venda. faz a pré-venda, você tenta vender, você vende e depois você faz aquela pós-venda. Como é que está o carro? Como é que está né, o aparelho? Como é que está isso? Dá credibilidade, porque a pessoa fala, puxa, além dele ter me falado de Jesus, ele vem aqui para entender como é que eu estou vivendo essa nova vida, né? Isso dá uma Sim, valorizada, isso é legal, essa atenção que a gente pode dar. E Paulo fez isso, né? sim. Eu Eu acho que é melhor até a gente queria seguir, dar um senão. reforço, Edgar. Fale aí. Eu acho que isso que você falou é muito importante e até a Débora e o Vani também, eles têm falado hoje na igreja, até se o Vani quiser falar, fica à vontade, Vani. Essa questão da gente levar, né, o evangelho, mas também cuidar, né, porque aqui as viagens missionárias de Paulo, como o Edgar falou, né, então ele foi para as comunidades, ele foi criando as igrejas, ele foi levando o evangelho, mas ele também, depois ele via como é que estava, ele sedimentava, cuidava, né, para ver se estava indo bem. Esse ponto é muito importante, porque às vezes a gente pode, às vezes, semear alguma coisa, né, e depois ali vai dando fruto, depois ele pode estar murchando se a gente, às vezes, não cuidar, né? Porque às vezes as pessoas precisam de um apoio melhor no começo, então é interessante, sim, a gente cuidar, né, quando a gente tá evangelizando, a gente vê, né, se às vezes as pessoas precisam de um apoio novamente, ou às vezes ela pode estar esfriando ou saindo do caminho e a gente está também cuidando disso, né? Então Paulo fez isso, né? A gente vai ver isso, mas hoje na nossa igreja esse recado para nós, né? Que somos estudiosos e que levamos a palavra para as outras pessoas, isso é muito importante. O Vani estava falando, se quiser até reforçar, eu acho esse ponto muito importante. O Marcelino, é o que a gente está falando do discipulado, né? Que Isso. o discipulado não é só você ganhar a pessoa para Jesus, é você acompanhar, é você estar junto, até, vamos dizer assim, né, fazendo uma comparação, é igual uma criança que você ensina a andar. Ela deu os primeiros passos, se você soltar, ela vai cair, ela vai se machucar. Você solta, mas você vai estar por perto para que ela não caia, para que ela não se machuque tanto. Então você vai ter que fazer esse acompanhamento. Então esse seria ali o discipulado. É você trazer essa pessoa para Jesus, mas acompanhar. Como o Edgar falou, ver todos os problemas que ela está passando, as dificuldades, porque ela ainda não tem aquele entendimento total da Bíblia, do conhecimento de Deus. Então ela precisa desse apoio das pessoas que estão há mais tempo. Então o discipulado é esse acompanhamento, é você ligar durante a semana, oi, e aí, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? É mostrar o interesse para a pessoa, né? Não é só assim, aceitou Jesus, agora se vira aí, problema seu agora. Vai ler a Bíblia, vai aprender. Então é muito importante esse discipulado que a gente tem que fazer antes, durante e depois, né? Inclusive o discipulado também não é só para as pessoas de fora, né? Esse discipulado é também para quem já aceitou Jesus. Às vezes a pessoa está precisando também ali de uma força, de uma palavra, de um acompanhamento, né? Isso aí serve também para as pessoas que já estão na igreja, né? Exatamente. Então, eu vou aproveitar aqui. O pastor, pode falar. O que vocês estão comentando sobre discipulado, um dos motivos que a igreja cresceu lá onde eu pastoreava Maringá é que nós tínhamos 12 grupos de discipulados.
Então, aquilo é realmente você. É a função. Qual é a função do missionário? Ele prega, Paulo pregava e depois deixava para alguém tomar conta. Porque tem a função do missionário. Ele prega, prepara a pessoa, aceita Jesus. Então, a nossa igreja também, vamos orar para que Deus levante algumas pessoas para acompanhar essas pessoas que tomam a decisão em aceitar Jesus. É como o Vani falou, vocês estão dizendo também, é uma verdade. Você ganha a pessoa, e daí? Ela aceitou Jesus lá na frente, e depois, onde que ela está? Sumiu. Então, é importante duas coisas. Por isso tem a função do pastor, é pastorear. Missionário é ganhar almas, né? Apesar que, às vezes, o pastor pode fazer tudo, também faz tudo. Mas é muito importante nós estarmos orando também pela nossa igreja, para Deus levantar algumas pessoas, para que o ano que vem a gente possa também fazer discipulada para as pessoas que nos visitam. Entendeu? Então é importante, isso que eu queria dar um oi para vocês aí, que é super importante, e vamos estar orando para que Deus possa levantar algumas pessoas na nossa igreja, para que possa fazer parte desse discipulado. Amém. Amém. Que a Rosi está falando que o discipulado dela durou 1 ano, mas a discipuladora está sempre perguntando e monitorando como é que está indo, né? Isso é importante. Eu queria também aproveitar que a gente está falando aqui das regiões. Eu não sei se está muito bom para a gente verificar, mas o mapinha está aparecendo aí, certo? Eu queria mostrar aqui, eu fiz algumas anotações para a gente entender um pouco lá da região, sabe? Ó, quer ver? Aqui a gente está falando, né? Não sei se fica claro para as pessoas, por exemplo, que aqui tem a Itália, né? Aqui embaixo tem a África, tá vendo? Líbia, Egito. Essa região aqui, que é onde Paulo andou, né? Por onde Paulo andou. Eu queria falar um pouquinho mais aqui, ó. Vamos ver se dá para ver o meu mouse andando aqui, não? Sim, dá para ver. Só está mexendo Tá. muito rápido. Ah, tá bom. Tem que ir mais devagar, né? Então, ó, tá vendo aqui, Mas o Roma? mouse é Roma rápido. aqui, ó. Mouse é muito rápido. Ó, tá vendo aqui, ó? Toda essa parte que está escrita em azulzinho aqui, que é daquela época que a gente está estudando, está escrito aqui em azulzinho. E eu coloquei aqui em preto também como é que é hoje, para a gente fazer uma analogia. Por exemplo, né, tá vendo? Eu escrevi aqui Grécia e Turquia, para a gente ter uma ideia ali nessas regiões aqui, mais ou menos onde tudo aconteceu, né? Aqui embaixo, Líbia e Egito, aqui na África, a ilha de Chipre aqui, né? Aqui, ó, o Líbano hoje aqui, a Síria aqui hoje, aqui da Síria, o Líbano, Israel aqui, né? E voltando aqui no azulzinho aqui, que era as cidades da época, né? Onde a gente vai ficar falando aqui sobre essas cartas. Ó, Roma, tá vendo Roma aqui em amarelo? Tá vendo aqui Tessalônica, escrito aqui? Isso aqui tá escrito Tessalônica. Tá vendo aqui, ó? Escrito Corinto, Corinto aqui embaixo. Tá vendo, ó? Corinto, ó. Vocês estão vendo a seta amarela? Tá vendo aqui que Corinto, ele tem parece quase aqui uma ilha, né? Ele tá desprendido aqui, né? Mas ele tem a gente vai dar uma olhada aqui no canal de Corinto aqui. Ele tem nós vamos ver daqui a pouco ali. Tem um pedacinho aqui que eles fizeram um canal ali para evitar ter que dar uma volta de 400 quilômetros aí para chegar aí. Ó, tá vendo aqui Filipos? Tá escrito aqui, ó. Filipos, perto aqui de Tessalônica. Tá vendo ali em cima? Éfeso tá aqui, ó. Ó, Éfeso tá aqui. Do outro lado ali onde hoje é a Turquia, olha lá. Olha lá, Éfeso. Ó, Colossos. Colosso aqui do lado de Éfeso, ó. Isso é bacana a gente entender. Ó, a Galácia, aqui, ó, tá escrito Galácia. Todas essas flechas amarelas aqui que eu coloquei
só para a gente ver lá na Ásia como é que funciona, onde é que estão as cidades. E em preto eu escrevi aqui, né, como que é hoje. Isso aí depois, como a gente grava esse vídeo, depois até dá para a gente ficar olhando, entendendo, né? Marcelino, Eu acho. Oi, e lembrando pode que falar. ele fazia tudo isso daí e não tinha nem carro e nem avião, né? Era de barco, Então, né? Eram barcos à vela e ou a cavalo e a pé, né? isso aí. E sem o WhatsApp para ficar ali. Você viu quando o Exatamente. WhatsApp caiu um dia, a gente ficou maluco? Mó desespero, né? Isso aí. Então é legal a gente ter na nossa cabeça essa região. A gente vai sempre estar mostrando essa essa região, porque lá, ó, no dia de hoje, né? Esse aqui é um mapinha do dia de hoje, né? Aqui tem a Itália, só para a gente se situar, né? A Itália está aqui, né? Roma, né? Aqui, ó, onde a bota, que a gente fala da bota, né? Fica, né? Ó, Líbia, Egito, né? Jordânia, ó, Israel aqui, ó, Líbano, como é que tá hoje? Ó, a Síria, né? Ó, a ilha de Chipre aqui, ó. A Turquia, tá vendo aqui a Turquia, né? E aqui a Grécia, onde a gente falou, né? Aqui Corinto, aqui que a gente vai ver o canal de Corinto, bem aqui, ó, que essa aqui parece uma ilha, mas ele tá coladinho aqui, né? Ó, tá vendo? Bulgária, Romênia, isso daqui eu deixei aqui só para deixar registrado, ó, o Iraque aqui, ó, para a gente ver onde era a região da Sim, época, tá bom? Marcelino. Oi. Nesses mapas a gente vai observar bem a situação como muda, né? Para cada povo que ele falou, quando a gente fala um pouquinho mais de Ásia, na região ali da Turquia, Síria, Líbano, pouco mais oriental ali, você vai encontrar Aqui, ó. dificuldades, ele tem dificuldades diferenciadas ali, né? Ali tem influência, muita influência da parte do Egito e um pouco da parte asiática mesmo ali, né? Então tem deuses, Isso, tem cultura muito forte, que vem daqui, onde ó, isso, essa região aí vem de uma cultura da muito região. forte, vem um pouquinho do Egito ali embaixo, então tem uma coisa muito forte. Quando você vai para Macedônia, Grécia ali embaixo, Aqui em Macedônia em cima, ó, cima, da Macedônia ó, para cima seria hoje a Alemanha, aquela Europa toda ali que a gente tem, né? Europa. É. E Isso, essa Europa, imagine que a Europa que a gente tem hoje, essa daí era a base dessa Europa que a gente tem hoje. E o que é Europa hoje, né? Que se não são quantas influências tiveram esses povos aí, né? De bárbaros que desceram, né? Para a Europa, arrebentando tudo. Então veio o pessoal asiático também, veio. E aí quando você vem para Roma ali, né? Para Itália, é uma região separada um pouco dessa turbulência toda, por isso o Império Romano ali, né, dominava tudo, ele estava numa região estratégica, longe de todos esses povos, né? Longe de maneira de dizer, né, ele tinha uma proteção geográfica para estar dominando esse império, ele não estava nem tão perto do Egito, nem tão perto dessa Líbia da época, né? Nem tão perto, nem na Turquia, nem na Macedônia, ele estava fora. Dali ele conseguia gerenciar esse império. Se ele estivesse mais para a Turquia ou Ásia, como polo, ali como centro, como o imperador tivesse ali no centro, ele poderia sofrer ataques desses povos. E aí ele perderia o domínio. É como Brasília, por exemplo. Por que Brasília está lá naquele fim de mundo, né? Porque para você atacar Brasília não é muito fácil. Quando estava no Rio de Janeiro, a capital, ou quando estava lá no norte, no nordeste, quando estava no Rio de Janeiro, a facilidade, a fragilidade ali do governo era muito grande. Invadirem o palácio, dominar o governo e tudo, uma rebelião era muito fácil. Mudou-se para o centro do Brasil, onde você se isola de tudo e você se protege, né? Você domina e ao mesmo tempo você se protege. O que acontecia com Roma? Roma estava ali meio recebendo informações da Macedônia, da Turquia, de Chipre, tal, Israel, mas não estava dentro do país, não estava próximo, então ela se protegia. Isso é uma estratégia de guerra quase, né? E eles dominavam essa região inteira por estarem numa posição estratégica. E Paulo queria ir para lá, porque Paulo sabia que lá era aquilo lá onde ele tinha que
que levar o evangelho de uma forma em que ele quebrasse a tradição antiga em que dominava e levar o evangelho da salvação. E ele foi para lá preso e tudo, e foi estratégia, né? Então isso valeu a pena, valeu a vida dele, valeu o bom combate, né? E guardando a fé apesar de todos os problemas, né? Isso foi legal. É uma história Exatamente. muito rica, É, de geografia e história envolvida nessas isso. cartas. É muito legal. Muito importante. Muito importante isso que o Edgar está colocando, gente, porque, ó, tá vendo Roma aqui, né? Tem a Europa aqui para cima, né? Então, quando a gente fala aqui das regiões que a gente vai ver das cartas, né? Tessalônica, Filipos, por exemplo, Corinto, tá tudo aqui nessa parte aqui da Grécia, né? Quando a gente fala lá de Éfeso, de Colosso, já é uma outra parte, né? Galácia já está indo aqui para a Ásia, aqui para a Turquia, onde já vem sofrer uma influência aqui da Ásia, né? Aqui já vem sofrer uma outra influência, né? Do que aqui, a influência da Europa. Então, e o posicionamento de Roma aqui, meio isolado, e também na época era muito poderoso e tomava conta de tudo, né? Então, é bacana a gente ver isso daqui, porque quando a gente começar os estudos e está olhando aqui, a gente vai entender essas coisas também. Sim, teve até. Aí E você aí, vai. Desculpa, eu ia até complementar essa pode coisa da falar. história. Talvez Uhum. a gente vai encontrar depois domínios entre greco-romanos, que eram junção dos gregos e os romanos, e romanos Aqui, e germânicos depois na história. Então você vai encontrar depois os domínios desses povos sobre o povo romano, né? Então, assim, a história vai mostrando tudo isso, né? É interessante como isso acabou acontecendo, né? A queda do Império Romano foi inevitável, né? Porque esses povos resolveram falar, como assim vocês estão dominando todo mundo? E foram lá e quebraram tudo isso. Mas nessa época em que o Evangelho estava sendo é, mandado para essas, né, enviado para esses lugares, fez-se um tempo importante, um tempo muito específico que Deus falou, olha, agora, vai, Paulo, e leva para esse povo, porque agora pode, agora dá para fazer tudo isso. E depois, com o tempo, isso tudo foi quebrando, né? O queda do Império Romano e tudo mais, isso tudo dificultou essa entrada do Evangelho. Mas nessa época foi a época propícia, foi a época certa, apesar das dificuldades, né? exato. Agora, ó, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar carta por carta, só dar um resuminho rápido em cada uma das 13 cartas, tá bom? E aí depois a gente vai encerrar esse primeiro módulo, né? Com um resumo de cada carta. Então, a carta aos Romanos, né? A gente vai começar aqui por ela, né? Então, a gente vai falar algumas coisas do tipo assim, onde o local, que ano que ela foi escrita, mais ou menos, né? E qual o propósito principal da carta. Então, de cada carta a gente vai falar assim, qual o propósito principal de cada uma dessas cartas, né? Então, e aí tem alguns versículos-chave que para cada uma das cartas a gente vai dar uma lida aqui. Inclusive, eu já vou pedir ali também para o Vilmar fazer uma leitura aqui, né? Vamos começar aqui com a carta dos Romanos, né? Qual que é o propósito principal, né? Da carta para os Romanos, né? Que a gente visualiza, e a gente vai entrar isso depois, né, no detalhe, né? É a justiça de Deus, a salvação, na nossa salvação está ligada com o evangelho de Cristo e a gente vai ser salvo pela fé. Ele deixa isso muito claro, né? Ele coloca, a gente vê essa importância da salvação ser o quê? Você aceitar o Jesus Cristo e viver pela fé. Vamos ler aqui, por exemplo, o versículo, no capítulo 1, versículo 17, e depois a gente lê também no capítulo 10, o versículo 13. Você pode ler, Vilmar, por favor? Posso. Vamos lá. Romanos 1, 17.
Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Amém. E no 10, no capítulo 10, versículo 13. 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso. Então, esses versículos aqui, chave que a gente coloca, assim, um propósito muito grande de Paulo aqui é falar que a salvação é a fé em Jesus Cristo, que Jesus é o Salvador. E é essa fé que nos vai salvar. Então, ele está focando aqui a salvação mesmo. A salvação, mas baseado no Evangelho de Jesus Cristo. De fé em fé. A carta foi escrita no ano de 57, mais ou menos, né? Aqui, só para a gente ver aqui no mapinha, né? Mas lá em Roma, né? Estou colocando aqui de novo essa setinha só para a gente ver aqui, ó. Ó, lembra desse mapinha que a gente colocou, né? Aqui, ó. Roma está aqui. Só para a gente focar nisso. Voltando aqui. Né? Quer falar alguma coisa, Edgar, dessa carta aos Romanos? É alguma coisa também relevante? Eu não sei se a gente vai entrar muito em detalhes, talvez para dar essa passagem geral nas cartas, né? Talvez não comentar muito, hein, Marcelino? Você acha? Depois a gente entra. Sim. Porque Romanos a gente vai ficar uns 3 meses estudando o mínimo, né? Mais ou menos. Porque Romanos tem verdade. muito, é a principal carta. É a principal carta, é uma carta que vem de encontro a uma cultura enraizada do Velho Testamento, da espera do Messias e a apresentação desse Messias e a apresentação de Jesus Cristo a um povo que está esperando, que conhece a palavra, mas que não conhece a Jesus. Então, é fundamental, é uma carta importantíssima e aí a gente talvez vá falando cada uma, né? Vamos seguindo, né? Talvez, né? Depois a gente entra nos detalhes, né? Sim, quer falar alguma coisa do Coliseu ou não? Aí a gente a gente colocou só para ilustrar mesmo, mas assim, Isso. também para ilustrar que era extrema a situação de um cristão daquela época, né? Era muito difícil, sempre mostrando que o quanto a gente tem a aprender com essas cartas, no sentido de às vezes falar, puxa, está tão difícil ser cristão hoje, né? Aí a gente bota ali o Coliseu com um cristão correndo de um leão de 2 metros ali, correndo atrás dele e tal, né? E todo mundo rindo de tudo aquilo e fazendo festa, né? Então isso é uma situação muito impressionante, né? Saber o que passaram nossos, né? Aqueles que vieram a trazer o princípio do cristianismo na época e o que eles vieram a sofrer, né? Então é sofrer pela obra mesmo, é trabalhar, nem sempre vai ser leve, às vezes vai ter um leão, às vezes vai ter um coliseu ali com pessoas rindo de você, menosprezando a sua fé, né? Mas a vitória sua já tá garantida, né? Então, assim, que venha um leão, que venha o povo rindo, que venha o Coliseu pela sua frente, tá garantido, né? Morrer, né? Ou viver com Cristo, né? Então, assim, a gente tem que tocar essa vida de uma maneira em que seja sempre prazeroso, independente do problema que você passa, prazeroso servir a Cristo, né? E era o que acontecia na época. Né? E Paulo mostrava Morrer, isso para a gente, né? morrer é lucro, viver Ele é Cristo. Eu sempre inverto essa palavra, é sempre o contrário, mas ela vale. tá certo. E também, falando das cartas de Coríntios também, né? Só um resuminho rápido também, né? Em que data que ela foi escrita, né? No ano 56. Na Grécia, né? A Grécia é ali onde a gente estava mostrando no mapinha, né? Lembra que a gente falou naquela parte de baixo ali de Corinto, tem uma parte ali que está emendada no continente, né? Fizeram ali um canal ali, só a título de curiosidade, né? Ó, tá aqui embaixo, ó, tá vendo? Coríntios tá aqui embaixo.
né? Ó, dentro daquele nosso mapinha, ó, aqui embaixo, Corinto, ó, tá vendo aqui a Grécia, né? Corinto aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui é a Grécia, né? Hoje. Corinto aqui embaixo, ó. Aqui que tem essa emenda bem pequenininha aqui, ó, que vem aqui uma curiosidade aqui, o canal de Corinto, ó. É um risco aqui que eles fizeram aqui, ó, para evitar dar a volta, né? Isso demora, são 400 quilômetros para dar a volta aqui em Corinto. Então fizeram um canal ligando aqui, ó. Que interessante, ó. Esse canal Como dava que ele 6 é. quilômetros, dá 6 quilômetros, 6 né? É uma quilômetros coisa. só. Então, assim, não é nada. É, E o Nero já queria construir isso, só que ele, né, ele partiu, né? Ele isso. morreu antes de concretizar o intento dele, mas Esse ele já canal. estava, ele já tinha. Imagine que Nero já pensava nesse canal, né? Para você ter uma ideia, lá Isso. No Mar Tanto é, Egeu, né? Marejeu. Esse canal ele foi feito em 1881 até 1893, mas o Nero, ele na época, ele pôs 6 mil, né? Conta aqui os historiadores, que ele pôs mais de 6 mil pessoas para trabalhar nisso, né? Mas as ferramentas da época, né? É, Eram outras. Então, e ele ele só morreu antes começou, disso, mas depois não ele deu morreu tempo. e esqueceram essa obra aí. Mas Nero tentou fazer Aí esse canal de Corinto aí. o sucessor dele abandonou, né? O Abandonou sucessor de a Nero obra. abandonou a obra, né? Mas já pensou 6 mil pessoas com um pá? Ia demorar, hein? E é pá, e não dava nada, não resolvia nada. Certo. Mas, enfim, aqui um resumo aqui de Coríntios, como o nosso tempo também já tá se esgotando, né? O sucessor de Nero foi o Cláudio, tá? Cláudio Augusto. Tá, e ele abandonou essa obra, né? Queria fazer um Abandonou. comentário. Vale. Vou abrir aqui para os comentários, porque a gente já está terminando, né? Fala, Elza. Olha, eu estou impactada com esse estudo de hoje, fazendo uma analogia dessa época para o que nós estamos vivendo hoje. Primeiro, essa localização geográfica que vocês deram aí, achei fantástico isso, porque a gente lê aqui as cartas falando de Corinto, falando de Colossos, e a gente não tem hoje essas regiões, não sabia onde que elas ficavam, né? Então, essa ilustração foi muito boa. Pegando aqui essa fase de jogar os cristãos ali para os leões, né? Tem muitos países hoje que você ainda não pode falar de Jesus, e nós hoje podemos fazer isso aqui no Brasil abertamente para quem a gente entender que deve ouvir, o que a gente deve levar. Não quem deve ouvir, mas a gente deve levar a todas as criaturas, a todo mundo, né? E trazendo também a facilidade, porque quando o Vani comentou lá que toda aquela distância era feita a pé, né? Era a cavalo, era a pé, era de carroça, era sei lá como, e não tinha nem aqueles tênis que a gente tem hoje, né? Era tudo a pé, era naquele chinelão, aquela sandália, aquela que Cristo usava lá, né? Aquelas que a gente tem lá nos desenhos. Então, hoje, a gente tem uma facilidade muito grande, tanto de transporte, como de tecnologia. Gente, eu tô envergonhada com esse estudo daquela época do trabalho de Paulo, para o que a gente vive hoje e para o que a gente faz ou deixa de fazer, né? Porque a gente tem tudo na mão hoje, o próprio WhatsApp, né? Que muita gente pega o WhatsApp e manda tudo quanto é mensagem que recebe que não vale nada, mas quantas pessoas pegam o celular para ligar, para mandar um WhatsApp, uma mensagem para alguém? Realmente, esse estudo de hoje, parabéns a vocês dois, trouxe para mim, assim, algo que é uma reflexão muito grande, muito importante. Esse era meu Amém. comentário. Amém. Agora eu vou. Amém, Elza. É muito bom saber isso. Eu também eu achei legal esse negócio de ver as regiões, o mapinha e como que era a história da época, porque isso realmente ajuda a gente a entender melhor. Eu vou passar aqui para o pastor para fazer a oração, pastor, porque só falta 5 minutos para cair a conexão. No meu aqui falta 3 minutos. Mas Tá. é muito importante, como eu falei a vez passada, qual a lição prática para a nossa vida, né? E é importante que tudo, não importa se é uma parte histórica ou não, é um ensinamento para a nossa vida, né? É um cuidado que nós temos que ter, como a Elzinha agora falou muito bem, por sinal, né?
que hoje parece que está tomando conta da nossa vida, é o comodismo, nós temos tudo na mão, né? Por exemplo, quando se fala de evangelismo, quantas pessoas eu liguei essa semana aqui com meu celular para evangelizar, para convidar para vir na igreja. Olha só. Então, você imagina, hoje nós temos tudo na mão e nós não fazemos praticamente quase nada. Então, é um alerta para nós, né? Que realmente não custa nada você pegar o celular hoje, por exemplo, ligar para alguém que está precisando de uma bênção, hoje é dia de ceia, não importa. Convidou, olha, está precisando de alguma coisa, vai lá na nossa igreja, lá nós vamos estar orando por você. Não fazemos isso, né? Então, o que nós temos aqui? Repreender o comodismo da nossa vida, né? Como foi comentado, eles andavam de cavalo, a pé, menos de carro, né? Muito menos de avião, mas eles estavam trabalhando, fazendo a obra de Deus, né? E hoje, como disse o Silvano, nós temos tudo na nossa mão, temos carro, temos tudo, e o que nós fazemos? Pelo contrário, né? Tá chovendo, tá frio, isso, e damos todas as desculpas para não ir na casa do Senhor. Porque eu fico ouvindo na minha casa. Sim, é importante vir na sua casa, mas é muito mais estar na igreja, porque a igreja é a comunhão, a igreja é onde está o grupo. É que nem você colocar uma brasa separada da fogueira, ela logo se apaga. Você coloca junto na fogueira, vai pegando mais fogo. Assim é a igreja é a fogueira, que nos aquece, que nos anima, né? É bênção para nós. Então, que a gente possa aprender essa lição também, e é muito importante, sempre no final, dar esse tempo que vocês estão dando, ou mais ainda, para as pessoas manifestarem o que nós aprendemos sobre esse estudo nesse domingo de hoje, né? Eu, por exemplo, aprendi muita coisa, né? A Elzinha também, tenho certeza que aprendeu muita coisa que ela já disse, amém? Então, aproveitando, irmãos, dá uma ligada para alguém hoje, ou membro da igreja. Você sabe que há pessoas, por exemplo, faz tempo que não vai na igreja, dá uma ligada. É muito importante dar uma ligada, pergunta para a pessoa, irmão, não vai esquecer que hoje é ceia. Né? Vamos se preocupar também com as pessoas que aceitam e com aquelas que já aceitaram Jesus, que é o discipulado que o Vani manifestou. Tá bom? Amém. Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por esse estudo maravilhoso. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo continue revelando para o Edgar, Pai amado, para o Marcelino, para nos ensinar a tua palavra. Pai amado, que o mesmo Espírito Santo esteja sobre todos que estão ouvindo essa palavra, abrindo nosso entendimento para entendê-la como ela é, não como é que eu quero, Pai. Obrigado por tudo. Eu quero abençoar todos que estão participando da escola dominical. E se porventura alguém está precisando de uma cura, de uma libertação, de um milagre, de uma bênção, de um consolo, que isso seja uma realidade na vida de cada um. Pai amado, quem sabe alguém está triste ainda por algum motivo, Pai, eu repreendo toda a tristeza no nome do Senhor Jesus. Obrigado por esse estudo, Pai. Nos abençoe no culto de hoje à noite também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E não esquecer hoje, é muito importante ir lá na igreja, que é ceia do Senhor, e vou falar sobre o maior, o melhor e o mais esperado casamento. Deus abençoe. Amém, pastor. Shalom Adonai, pastor. A paz do Senhor. Shalom Adonai. Muito obrigado Paz, pela Senhor. presença. Bom domingo a todos. Amém. Bom domingo a todos. E até mais tarde. Bom domingo a todos. Deus abençoe. Bom dia. Deus abençoe. Amém. Amém.